Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que pela proclamação deste santo evangelho, o Senhor perdoe os nossos pecados e cure as nossas enfermidades. Amém. Vocês lembram da liturgia de domingo passado? Vamos lá. Vai lá, Lúcia. Ela tá fila. Vocês lembram da liturgia de domingo passado? Eu não lembro. Jesus falava para a gente o discurso do pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do... Quem comer deste pão viverá eternamente. Lembraram agora? Agora eu lembrei. Foi, só que não foi esse o evangelho. Vocês criem vergonha na cara e tire a cera dos ouvidos, né? E, sobretudo, guardemos a palavra de Deus em nosso coração. Domingo passado, existia uma parábola que Jesus falava do pobre e do rico. Lembraram agora? Vixe, vocês estão com medo de dizer lembramos, né? Mas foi essa mesmo, né? Lembraram. E hoje a liturgia nos fala da importância da fé, não é? A primeira leitura de hoje é retirada da profecia de Abacuque. Abacuque, ele clamava ao Senhor e ele tinha a impressão de que Deus não escutava ele. Às vezes, quando a gente reza, tem gente que diz, tem até um ditado popular que diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, não é? É porque está rezando pouco ainda. Né? Então, para dizer assim que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Para dizer que na nossa humanidade, na nossa pequenez, nós também, assim como o profeta Abacuque, somos filhos de Deus, templos e moradas do Espírito Santo, e passamos por essas mesmas dificuldades que o profeta hoje passa, né? Ele dizia: Senhor, até quando eu clamarei? Às vezes nós lutamos com determinadas coisas, né? Determinadas situações dentro das nossas casas, a gente reza, e parece que aquilo não vai passar, e parece que aquilo não vai acabar nunca. A gente às vezes quer desanimar, a gente, meu Deus, eu olho para um lado é problema, eu olho para o outro é problema, eu olho para ali é problema, eu olho para trás é problema. Era mais ou menos isso que o profeta enfrentava. Ele estava envolto numa situação e ele disse: Senhor, até quando eu vou gritar, Senhor, me socorrer? Todos nós passamos por essas situações muitas vezes. E a gente não entende. A gente pensa assim: meu Deus do céu, parece que o Senhor não está me ouvindo. E ainda é gerado dentro da gente uma sensação de culpa, porque a gente pensa isso de Deus, né? Eu rezo e o Senhor não me escuta, eu peço e o Senhor não me atende, eu só faço tudo certo e as coisas ainda não aconteceram do jeito que eu queria. Só para ilustrar isso, quinta-feira eu celebrei na paróquia de Santa Terezinha, lá no Roger, né? Com esta casula, sou muito devoto de Santa Terezinha, e eu estava fazendo a novena das rosas de Santa Terezinha, né? Sempre faço, sempre não, né? Uma vez por ano, pelo menos. E aí, esse ano, eu comecei a fazer a novena, né? Aí uma pessoa: padre, eu estou com tal problema, padre, eu estou com tal problema, padre, eu estou com tal problema. Na minha casa, né, algumas situações com os meus irmãos. Eu disse: o que é que eu vou pedir na novena das rosas? Já sei, eu vou agradecer. Eu tenho mais a que agradecer do que para pedir, inclusive agradecer por essas dificuldades. E disse assim: eu não vou pedir nada, minha Santa Terezinha, que resolva o problema de ninguém, só vou pedir que todo mundo vá para o céu, inclusive eu, né?
Então, reze aí para que eu lute e que eu e essas pessoas todas pelas quais eu estou rezando cheguem ao céu, porque a nossa finalidade é essa. E aí, gente, só para esse testemunho das vezes da nossa, talvez pequena fé, eu não sei, mas a palavra hoje, as Sagradas Escrituras vão dizer assim: o justo viverá pela fé, não é? Diga para quem está do seu lado: o justo vive pela fé. Então, mas às vezes a nossa fé, a impressão que nós temos, de nós mesmos, é que ela anda um pouco abalada, fraca, não é? Quando a gente desanima. E aí, eu fui celebrar lá em Santa Terezinha, na paróquia, e já é o 3º ano que eu vou, né? Óbvio, o ano passado fui, outro ano antes da pandemia. E toda vez no final da missa lá, entram 2 meninas, uma jovem e uma menorzinha, vestidas como se fosse Santa Terezinha. Não sei se vocês já participaram da novena lá. E elas entram com um buquê de rosas e saem distribuindo rosas para todo mundo. E eu estava fazendo a novena das rosas, né? Aí eu disse assim: eu vou para a missa, mas não vou nem esperar receber a rosa, Santa Terezinha. Eu sei que eu não vou receber mesmo, porque às vezes que eu fui celebrar lá, as 2 vezes, ele só distribui as rosas para quem está na igreja, e o padre não existe, né? Então, eu vou ficar sentadinho na minha, mas minha gente, Nossa Senhora, dá cada lapada na gente, né? Aí eu fui lá, né? Aí começou, pois a menininha veio e a moça entraram. Sabe quem foi a primeira pessoa que ganhou a rosa? Eu, o padre. Eu digo: meu Deus, é a primeira vez que eu venho aqui que eu vejo elas dando rosa para o padre. Para dizer que mesmo quando a gente está achando que Deus talvez não esteja escutando a gente, aí Ele vem num gesto muito simples, de um pequeno sinal que a gente às vezes nem acreditava, e diz assim: eu estou contigo, besta, acorda, né? Você não está só, eu estou escutando as suas preces. Por isso que, mesmo diante das dificuldades, nós somos alimentados pela fé. Porque quando nada resta mais a gente, resta a fé. Quantas vezes já desanimados, como já disse, e a gente acha que não vai acontecer nada, né? E existe um graminha de fé dentro da gente, 1/1000 de grama de fé. E Deus age. E Jesus vai dizer hoje para os discípulos: olhe, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão transportar plantas. Ele usa a amoreira com isso, né? Da mesma forma que nós, quando muitas vezes desanimados, lá como o profeta Abacuque, achamos que não tem fé, aí Deus vem e faz, porque a gente tem fé ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda. Mesmo na tristeza, mesmo na solidão, nas depressões da vida, nas angústias, mas nós não somos de perder a fé, nós guardamos a fé. Quer ver uma coisa? Pedro, vocês lembram no Evangelho, quando Pedro estava lá na barca e Jesus foi ao encontro deles, caminhando sobre as águas, e eles ficaram todos assustados, achando que era um fantasma. E Pedro disse: pois Jesus, se é o Senhor mesmo, mande que eu caminhe até o Senhor. Isso é o quê? Fé, não é? É fé. E aí Pedro foi. Vocês lembram desse episódio? E o que foi que aconteceu? Pedro começou a ficar com medo, as águas começaram a ficar agitadas, Pedro foi afundando. Olha só. Primeiro nós temos um homem com uma atitude extrema de uma fé profunda.
Se for o Senhor, me mande caminhar sobre as águas. E ele foi. Tinha ou não tinha fé? Quando tudo começou a se agitar, né, que Pedro olhou para aquilo ali, começou a afundar. Pedro tinha fé? Tinha, gente. Sabe por quê? Foi que ele disse: Senhor, salva-me. Olha só, nós confundimos as coisas na nossa vida. Nós achamos que pelo fato de às vezes a gente sentir medo, de sentir fraqueza, de chorar, de desanimar, nós confundimos isso como se fosse falta de fé. E não é. Porque naquele momento que Pedro estava afundando, o que foi que salvou ele? A fé. Não é? Foi a fé. Só que a gente, como Pedro, a gente oscila, né? Na fé. Basta acontecer uma coisa que a gente pediu, a nossa fé, tchum. Basta acontecer do jeito que a gente não pediu, nossa fé, tchum, vai lá para baixo. Mas não deixamos de ter fé, porque o justo vive pela fé. São Francisco de Assis, que nós estamos celebrando o tríduo, o novenário dele, não é? Um homem que fez uma experiência com Jesus e foi capaz de deixar literalmente tudo, e foi considerado como um louco, né? Os pais, a mãe coitada chorava de noite, o pai mandou amarrar ele de corrente, dizendo: meu filho está doido, não é? Porque não quer mais nada, só quer saber de Jesus agora e dos pobres. Mas é a experiência de fé. E veja, de um sim deste homem, São Francisco, surgiu uma grande congregação na igreja. Nós temos 3 grandes congregações franciscanas: os conventuais, os capuchinhos e os frades menores, né? Então, quando a gente se lança na fé, acreditando na providência, tão somente na providência, as Sagradas Escrituras vão dizer que a fé, o que é a fé? É a certeza daquilo que eu não vi. Quando Pedro estava afundando, ele viu que Jesus segurou na mão dele, mas ele teve certeza de que Jesus iria segurar. Entende o que é fé? Né? Mesmo afundando, o que é que ele disse? Senhor, salva-me. A fé, né? O gatilho disparou naquele momento. E pela fé, Pedro foi salvo. Jesus pegou na mão de Pedro e tirou Pedro do meio daquela turbulência, daquela tempestade, né? Então, que a gente aprenda e peça todos os dias: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha. Senhor, eu creio. Amém.